leitura de pesquisa, só leitura de pesquisa. Eu não vejo ali ainda um adversário para o Eduardo. Eu não vejo. Eu vejo um adversário ideal para o Eduardo. Se eu tivesse no lugar do Eduardo, eu escolheria ali o Ottoni de Paula, insuflava ele. Por quê? Porque chegar lá na frente, ó, você quer um novo Crivella na prefeitura, o teu caminho é esse. O Crivella foi prefeito do Rio não por decisão do Crivella, foi por decisão do Eduardo Paes. E ali eu estava presente. Então não vejo exagero nisso. Eduardo jogou com a seguinte questão. O Osório achando que ia substituir o Pedro Paulo, porque o Eduardo abanava isso. Porque o Pedro Paulo estava com um grave problema que ele teve de imagem. Do outro lado, o Índio achando que ia substituir o Pedro Paulo, também abanando ali. E aí você criou uma divisão entre Osório, o Índio e Flávio. Então houve uma divisão interessante. E o Eduardo jogou 0 a favor do Pedro Paulo. 0. Não apareceu em campanha, não apareceu em televisão. Ele diz, quando você fala com ele, que foi instrução do marqueteiro, que ele não aparecesse. Mas seja o que for, ele enfiou no segundo turno o Marcelo Freixo e o Crivella. É o estilo de fazer campanha no Rio. César Maia fazia isso. César Maia, quando quis ganhar no primeiro turno, ele foi a público e disse que ia ter segundo turno entre ele e Crivella. Aí o medo do Crivella fez com que ele vencesse no primeiro turno, com a autoridade que ele tinha. Eles são de escolher adversários. O estilo Maia de fazer campanha, que é o estilo do Eduardo, é de escolher adversário. O Eduardo precisa de ter um adversário que reproduza a imagem Freixo ou Crivella para que ele sobreviva nisso. Para ganhar do Eduardo, é preciso ter um outro nome. Eu não vejo aí, tomara que eu esteja errado, mas eu não vi até agora um nome para ganhar do Eduardo. Eduardo hoje está navegando tranquilo, ele vai precisar construir essa base. Outra coisa, eu já tinha mais convicção antes de que o Cláudio ia buscar um espaço próprio. O Cláudio desistiu desse espaço próprio, Cláudio Castro. O que eu chamo de espaço próprio? Eu vou ser a grande liderança política do Rio e vou disputar essa liderança com o Eduardo. Ele desistiu, cara. Ele jogou a toalha, por que razão não sei, vai levar um governo morno para ser candidato ao Senado lá na frente. Então, essa eleição agora define Flávio Bolsonaro, que vai concorrer com o Cláudio, ou não, né? Define Portinho, que vai lá estar vencendo o mandato lá na frente. Então, tudo isso se desenha. O Cláudio vai com o Eduardo. Dificilmente não irá com o Eduardo. Dificilmente não irá. Interessa o Eduardo, interessa ao Cláudio. O Cláudio, porque está buscando um mandato de senador, que eu acho que é uma, sinceramente, me desculpe, eu respeito muito a turma de estratégia dele, mas que é uma estupidez. O cara tem um senhor governo para tocar e num ponto de inflexão fantástico, porque ele é o primeiro ponto de inflexão no sentido positivo. Depois de Brizola, Sérgio Cabral e etc., ele é o primeiro. Só que ele está fazendo um movimento ao contrário, ele está se aproximando mais do passado do que do futuro. Então eu acho que isso. Eu fiz um texto isso, né? Eu vejo o futuro repetir o passado, né? É, constantemente. O Cláudio está repetindo o passado que deu errado. Agora, eu acredito que seja por quê? Porque ele desistiu. Ele hoje se acomodou e disse o seguinte, eu estou hoje governador, 4 anos. Vou curtir meu mandato. Vou curtir meu mandato, vou ser senador lá na frente. Os meus amigos em volta de mim aqui, eu boto num tribunal, boto ali, boto aqui, componho com o Eduardo. Se ele fizer essa composição com o Eduardo, ele ganha o Eduardo ganhar a prefeitura, mas certamente ele não será o candidato ao Senado do Eduardo. Ele já pode preparar aí uma situação em que ele vai dizer que foi traído lá na frente. Vamos lá, professor Henrique Serra, para a gente finalizar. Trai com uma facilidade enorme. Mas eu não...